Alô, você, estamos aqui começando mais um episódio do Arival Cast, o pior podcast das redes sociais. Eu sou Arival Dias Casimiro, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e o nosso convidado de hoje é o nosso querido Ricardo Albuquerque. Ricardo Albuquerque é casado com a Rosiane, pai do Miguel e da Luíse. Autor do devocional Meu Porto Seguro, volume 1 e 2. Ele está lançando, se Deus quiser, no próximo domingo, né, lá na nossa igreja. Durante todos os intervalos dos 4 cultos, ele estará conosco lá. Hoje, ele segue a sua jornada como advogado, como professor e também é membro lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ricardo, sua saudação, por favor. Olá, reverendo Arival, quero agradecer pela oportunidade, pelo convite da conversa. Para mim é um prazer estar aqui e poder falar, do avanço do reino dos céus. Amém. Gente, antes da gente começar o bate-papo aqui, eu tenho que falar aqui dos nossos patrocinadores. O primeiro é Riveste, Revestimentos Ecológicos. Esse material, ele substitui azulejo, cerâmica. Se você quer fazer uma reforma no seu apartamento, na sua casa, use esse material. Esse é um material fácil de instalar e ecologicamente correto. Entre aí, por favor, no site www.riveste.com.br. Você vai conhecer, tem diversas cores, diversos padrões. Você vai ficar encantado com esse material, tá bom? Assiste o vídeo a seguir. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço, gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento para você. Nosso patrocinador também é a Triv Studio. Triv Studio é uma agência que une brand, marketing e grow para construir marcas com identidade, que comunique de forma estratégica e para gerar resultados e escalar com inteligência. Então, se você quer uma empresa para trabalhar as suas mídias sociais, contrate Trivian. Você vai ficar satisfeito com essa turma da Trivian. E por fim, nós temos a nossa querida editora Ezion. A Ezion é a editora aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que produz material com uma finalidade missionária. Além de produzir bons títulos, bons autores, nós também usamos os recursos para comprar bíblias e para fazer o trabalho missionário nos campos missionários da igreja. Tá bom? Vamos lá. Ricardo, a nossa pauta é como ter constância na vida devocional. Sim. Você é um escritor, né? Já está nesse segundo livro aí, Sim. devocional. Você tem gravado aqui os devocionais. Então, desde a última vez que você esteve comigo aqui, muita coisa aconteceu. Como tem sido essa sua nova fase na vida como escritor, como profissional, como crente? Sim. Reverendo, esse ano foi um ano muito intenso em todos os sentidos, né? Muito embora pareça que faça muito tempo, Certo. nós estamos assim completando um ano, né, de todo esse processo. Foi um ano intenso também no processo criativo, né? Porque envolvendo a escrita, eu escrevi esse segundo volume do devocional. Escrevi também um planner que ainda está sendo produzido pela editora. Então, praticamente, escrevi 2 livros. Certo. As gravações dos devocionais aqui pela IPP TV.
Então foi um período de muita intensidade. Certo. Eu creio que isso também foi providencial de Deus, Certo, né? certo. Para que, como dizem os antigos, né, a mente vazia é a oficina do diabo, né? É isso aí. Então é isso que eu vivi. Sim. E ainda estou vivendo, ainda estamos nesse Sim. período. Certo. E quando você olha para trás, né? E como é que você vê essa sua saída da antiga congregação? Como é que as pessoas agora já estão lhe respeitando mais, lhe considerando? Sim. Você vê isso? Veja, foi um momento que inesperado, né? Ninguém esperava, porque havia uma projeção institucional muito grande. Sim. E como é conhecido de todos, né? Isso não foi visto com bons olhos por grande parte da igreja. Certo. Eu acredito que já esteja numa cadência já descendo, né? Certo. Certo. Porém, ainda sofro uma certa rejeição. Eu até falei nos devocionais, e tem nesse também, sobre a cultura do cancelamento. Ou seja, quando você já não pertence a um certo e determinado grupo, você sofre aquele cancelamento. Eu percebi isso muito fortemente, porém, por outro lado, a gente sente uma liberdade em Cristo, né? Hoje a gente parece que vai criando uma casca, né? Ontem eu falava lá na editora sobre isso, sobre o conceito que um professor americano criou, que não existe nem em dicionário, é o antifrágil, que é o contrário ou o antônimo do frágil, né? Sim. A gente tende a pensar que o contrário do frágil é o robusto, é o forte, né? Sim. Ou aquele que passa pelo processo sem se desintegrar. Mas o antifrágil é o que aproveita o processo e sai ainda mais forte do processo. Isso está em toda a escritura, né? Sim. Sim. Então eu consigo enxergar um pouco disso nesse meu processo. E a sua adaptação na IPP, na Igreja Presbiteriana de Pinheiro? Você, uma família, como é que você tem? Puxa, Reverendo Arival, eu só tenho a agradecer. Primeiro, que para mim não foi assim nenhuma dificuldade na questão litúrgica da Igreja Presbiteriana, porque eu já venho de berço presbiteriano. Então, para mim, eu simplesmente voltei para casa, retornei às origens. Sim. Eu até gostaria de contar uma coisa muito rápida, que eu me lembrei por esses dias. Quando eu saio da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu tinha por volta de 13 para 14 anos e fui para a antiga denominação. A minha avó paterna era uma boa presbiteriana, professora de escola dominical. Ela me escreveu uma carta que infelizmente se perdeu nas mudanças, né? E ela pondera as inclinações teológicas da igreja para a qual eu havia migrado, né? Mas no finalzinho da carta ela disse assim: pode ser que um dia essa sua avó não esteja mais aqui. Ela é de 1912, ela era nascida em 1912. Mas eu tenho plena certeza que o Espírito Santo de Jesus vai te trazer de volta às suas origens. Eu falo dela no início do livro, na apresentação do livro, e essa semana me veio muito claro essa carta dela. Então, isso aconteceu comigo e eu louvo a Deus pela vida Amém. dela e pela vida dos pais que me deram e contribuíram um pouco com o que eu sou. Ô, Ricardo, e você, nesse processo todo, que você gosta muito de lecionar, você gosta também muito de cuidar das pessoas, Sim. você tem uma vocação, um chamado pastoral ou não? Reverendo Arival, eu estaria mentindo se eu dissesse que não tenho e que não sinto, né? Sei.
Paulo diz que as vocações são dadas por Deus e são sem arrependimento. Sim. Eu acredito que a maior falta que eu sinto é justamente do pastorear, o apacentar. E isso não se adquire, é dom de Deus. Sim. Então eu sinto, e até falei ontem, eu nunca dependi de um título para falar do Evangelho, né? Falo do Evangelho em qualquer lugar, no trabalho e redes sociais, mas sinto falta, né, desse chamado, dessa ocupação ministerial. Você está cursando teologia lá no Mackenzie, não é isso? Isso, sim, Tá. já terminei, encerrei já o primeiro ano Sei. e continuo essa Certo. formação teológica no Mackenzie. Tá bom. Tá bom, mas vamos falar um pouco aí sobre essa literatura. O que lhe atraiu? Por que você escreve literatura devocional? Reverendo, eu, na apresentação desse volume 2, eu cito a minha avó, e ela, quando eu era menino, ela me presenteou com 2 livros, Sim. que na minha formação como um cidadão crítico e cristão, me influenciaram muito. O primeiro é o Mananciais no Deserto, Sim. célebre, de uma época que sequer existia essa expressão literária ou do mercado editorial devocional. Sim. E também recebi dela O Peregrino, né? Então isso me influenciou muito. Numa época que isso era pouco explorado e pouco falado. Eu sempre escrevi para as pessoas. Por exemplo, eu acordava pensando muito numa pessoa, na época ainda que se utilizava correios, Sim. blocos de carta, e-mails, né? Com mais facilidade. Então eu escrevi. Então eu acordava pensando numa pessoa e geralmente era essa estrutura. Eu iniciava aquela comunicação com um versículo e fazia a reflexão com base naquele versículo. Isso já era um devocional. Sim. Eu fazia isso por cartas, fiz isso em blogs. Eu tive um blog que fazia meditações diárias com base nas escrituras. Então eu sempre fiz isso, mas sem pretensão Sim. literária ou de publicar. Às vezes alguém recebia e lia, ele dizia: você precisa publicar tudo isso que você escreve. Vai ficar perdido, ou uma pessoa receber. Isso aí o mundo todo precisa receber, mas eu nunca tive essa pretensão. Como é que tem sido a aceitação dos devocionais nas mídias sociais? Sim, muito, o O retorno é mais rápido, né? muito rápido. E às vezes, quando eu saio daqui, até chegar em casa, eu já recebo muitos feedbacks Sim. positivos, o reconhecimento na rua. Eu trabalho no centro de São Paulo, né? Então, às vezes eu estou passando na Praça da Sé, região do centro antigo de São Paulo. Às vezes vou almoçar por ali e às vezes a moça do caixa fala: eu te vi no programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Era exatamente o que eu estava passando, né? É engraçado e é impactante que um dos episódios que nós gravamos aqui, eu falei sobre pecados imperdoáveis. Existem pecados imperdoáveis, pecado para a morte, ou blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós fizemos uma série aqui e uma pessoa me abordou no centro de São Paulo, ao lado da Catedral da Sé, e ela emocionada, chorando muito. Essa pessoa, ela dizia: eu recuperei a minha condição de falar com Deus, porque eu achava que eu não tinha mais perdão. Eu achava que eu tinha incorrido num pecado imperdoável, e um dia, por uma sugestão do YouTube, eu tive acesso ao teu programa na IPP TV e
quando eu ouvi a meditação, eu caí num pranto de choro, porque eu recuperei essa condição de falar com Deus. Me arrependi, fiz uma oração de contrição, de arrependimento, voltei para os caminhos do Senhor. E é uma pessoa que eu não conheço, não sei nem o nome dele, estou contando aqui, mas ele me relatou isso ali, na Praça da Sé, ao lado da Catedral da Sé. É isso aí. Você que está nos assistindo aí, inscreva no nosso canal da IPP-TV, no Instagram, né? Compartilhe esse episódio aqui do Arivalcast, assista os outros também, assine aí também se inscreva aí no Arivalcast, tá bom? E nos ajude aqui a divulgar o conteúdo. Fale um pouco do volume 2, Porto Seguro. Reverendo Arival, o meu Porto Seguro 2, então, ele foi produzido nesse ano, né, num período de muitas turbulências, mas também de grandes aplicações na vida. Então, fazendo formação teológica e fazendo tudo isso que eu já relatei. Então, o trabalho criativo foi muito intenso, mas o meu método criativo, ele acontece com tudo que eu vivo. Então, tudo que está acontecendo no meu entorno, ele é utilizado como matéria-prima do trabalho criativo. E foi assim que nasceu o meu Porto Seguro. Qual foi o meu sentimento? Que eu pudesse contribuir, ao menos minimamente, para as pessoas que vão receber esse livro. Por isso há um subtítulo, Reflexões Diárias sobre a Sã Doutrina e História da Igreja. Sim. Eu faço provocações teológicas. Sim. Isso é um desafio. Sim. Por quê? A editora me deu um limite de 250 palavras por dia. Eu faço provocações teológicas como trindade, figuras misteriosas para compreensão, e é um desafio falar de trindade em 250 palavras, pensa. Porém, isso é uma provocação para que o leitor depois vá buscar um aprofundamento maior. Então eu trago relatos da história da igreja, dos pais da igreja. Procurei falar sobre a patrística, né, dos primeiros séculos da igreja até o século VIII, mais ou menos, e apresentar para o leitor o que a gente conhece como teologia sistemática. Não tenho pretensão de esgotar nada, mas eu trouxe alguns temas da teologia sistemática para que o leitor tenha conhecimento de alguns assuntos. Um desafio muito grande, mas veja, o primeiro volume, muitas pessoas me procuravam dizendo: eu consegui pela primeira vez compreender as diferenças entre graça, misericórdia, justiça, ou o que é graça. Isso é maravilhoso. E quando eu recebo esse retorno, eu penso, não, valeu a pena. Valeu a pena todo o desgaste, porque a missão é essa. Sim. Na sua experiência, né, essa distância que as pessoas têm de conectar com a palavra de Deus, com Deus, está mais na cabeça ou no coração? Sim. Veja, a gente vive hoje uma sociedade extremamente ruidosa, acelerada, né? É a era das comunicações, do rolar das telas, né? Ou seja, num segundo eu já vi 3 telas. Então, é uma sociedade muito cobrada. Há uma literatura que não é cristã que fala que nós vivemos a sociedade do cansaço. Por quê? Eu sou cobrado o tempo todo. É a sociedade do ativismo, inclusive na igreja. Essa sociedade ruidosa, ela tem uma dificuldade muito grande de ter uma vida devocional, mas não é de hoje, né? Eu falo em alguns dos devocionais desse volume 2, que desde o humanismo, quando a gente vai estudar a história da teologia e quando o humanismo acontece, aparece, o que ele faz?
O humanismo, dentre outras coisas, intelectualmente coisas boas, mas espiritualmente coisas muito complicadas e pernósticas, como ele tira Deus do centro, ou seja, o que antes era era o teocentrismo, vem o antropocentrismo. Coloca o homem no centro. Quando isso acontece, vem o relativismo bíblico. Sim. E o homem, obviamente, começa a lutar por aquilo que é dele, pelo interesse dele, pelo ego, né? Isso desde então. Então, hoje, a sociedade vive essa dificuldade do devocional, da vida devocional. Então, quando a gente propõe o retorno à palavra, isso é de uma importância, ao meu ver, muito grande. Por quê? Aquilo que você ama molda a tua vida. Então, aquilo que você coloca na mente, no coração, vai moldar a tua vida. Então, quando você inicia o dia fazendo uma devocional, fazendo uma reflexão e leva aquela reflexão para o decorrer do dia, aquilo vai te formar, vai te influenciar, e quem é influenciado também influencia pessoas. O que Deus te mostrou nesse tempo, durante o período que você escreveu esse material. Sim, Eu acho que a gente não revela muitas vezes, né? Mas a gente tem a convicção de que quando você lê as Escrituras, você estuda as Escrituras, Deus está falando com a gente. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus um tom mais alto, leia a Bíblia em voz alta, né? isso. E são nesses momentos que Deus fala ao nosso coração. E fala para atender, para suprir as nossas carências e as nossas necessidades. É isso. Você tem alguma experiência forte que você teve nesse período aí? Que você estava com a carência e você entendeu que aquilo era uma palavra de Deus para você para ali. Sim. Eu tenho muito a agradecer, né, por esse ano. Foi um ano de muitas bênçãos. Preciso agradecer especialmente a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que recebeu a minha família com muito carinho. Tanto é verdade que os 2 textos inaugurais deste livro, deste volume 2, eu faço em homenagem a 2 pessoas: a minha esposa, que esteve comigo neste processo todo sem reclamar, sem apontar, e ao senhor, reverendo Arival, Obrigado. que foi o que me atendeu quando eu estava no auge do tiroteio, que eu chamo de cataclisma, né? Eu vivia um verdadeiro cataclisma e hoje é muito fácil, né? Ou é muito simples alguma pessoa me abordar e me fazer convites como: venha para cá, né? E Deus me deu amigos nesse período, e eu conversando esses dias com o reverendo Jonatas Bragato, o senhor esteve lá esses dias, e ele me disse isso. É muito fácil hoje eu ser abordado por algumas pessoas ou líderes com boas intenções, talvez, mas eu considero isso, no auge do cataclisma, quem me estendeu a mão, braço e abraço, foi o senhor, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, reverendo André Mendonça, que contribuiu para que aquele primeiro encontro acontecesse. Então eu sou eternamente grato, né? Então, nesse período todo, naquele dia, o primeiro encontro que nós tivemos aqui, eu me senti abraçado, né? Eu acho que como o bom samaritano sentiu ou cuidou daquele homem meio morto, né?
abandonado à beira do caminho. Assim eu entrei aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu gostaria também, nessa pergunta do senhor, o que me impactou, veja, eu não posso pegar o Espírito Santo e colocar ele, ou ter a pretensão de colocar ele dentro de uma caixinha ou de uma xícara e achar que eu posso dogmatizá-lo. Quando eu passava todo o processo, antes ainda de chegar à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu fui convidado por um casal e a minha família, nós fomos passar um final de semana numa chácara no interior de São Paulo. Vejam, eu nunca tinha congregado na Igreja Presbiteriana de Pinheiros presencialmente, apenas pelas redes sociais. Eu dormi muito naquele final de semana porque eu estava muito desgastado, tinha tido um mal súbito, recente. Eu tive um sonho, eu sou uma pessoa de muitos sonhos, literalmente. Sim. Eu tive um sonho muito significativo. Eu andava numa estrada, entrava num posto de gasolina e eu parava à beira de um poço artesiano e eu tinha muita sede. Só que o poço era fundo e eu precisava de uma caneca para beber água. Então eu sou abordado no sonho por uma pessoa que me oferece água. 1, 2, 3 vezes. Quando eu termino de beber água, eu pergunto para ele, qual é o teu nome? Ele dizia assim, eu sou o Samuel Nóbrega. E eu não conhecia o pastor Samuel Nóbrega. E eu agradeci a ele, Deus te abençoe. No sonho, eu acordei com aquele sonho na minha mente, contei para minha esposa e o sonho não saía da minha mente. Chegamos no domingo à noite, 19 horas, eu pego o celular e o YouTube me sugere um programa, ou seja, uma pregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu vou assistir uma pregação, o pastor então que vai fazer a pregação, aparece a legenda, Reverendo Samuel Nóbrega. E eu, à época, já tentei contato com ele pelas redes sociais, ele vai ouvir isso por certo, ele já sabe esse relato. E então, isso me emociona, porque quando eu chego no primeiro culto com a minha esposa na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tudo se encaixa como as peças de um quebra-cabeça. Então eu vejo em todo esse processo, inegavelmente, a ação do Espírito Santo. Como Jesus falou para Nicodemos, o vento sopra onde quer. E eu vejo isso. O pessoal pensa, né, que nós presbiterianos nós não valorizamos o Espírito Santo, mas Calvino foi o teólogo do Espírito Santo, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela nasceu num contexto de avivamento. Sim. Né? E lá em Pinheiros nós damos muita ênfase, né, a essa questão de ter uma vida cheia do Espírito Santo, de ser dirigido pelo Espírito Santo, ensinado pelo Espírito Santo. Sim. A gente olha para o Espírito Santo como uma pessoa que habita dentro de nós, né? Sim. E que fala conosco, que nos conduz, que nos convence, que nos mostra, que abre a nossa percepção espiritual, os nossos olhos da fé, né? A gente consegue enxergar, né, aquela questão que Moisés, vendo o invisível, né, mas não o inexistente, ele toma as decisões na vida dele. Então, você acha que presbiteriano é sorveteriano? Mas não, viu? Nós somos todos pentecostal aqui. Qual é a sua expectativa do livro para os leitores? O que você espera, né? Você está no 2º volume aí, eu já li, eu recebi da Geográfica Editora, já dei uma olhada e depois eu vou lhe dar um feedback, sim, né? Sim. Mas eu vi lá que tem um prefácio do Augusto Nicodemos, do Hernandes, eu também dei a minha contribuição lá. Qual é a sua expectativa? Porque você está hoje em outro momento da sua vida. O primeiro foi no momento de cataclisma, agora você está... Né? As pessoas, porque a gente fala também dos críticos, né? Assim, mas
Eu sei que tem muita gente da sua antiga igreja que ama muito você, Sim, sim. que tem a maior consideração, e nós estamos em denominações diferentes, mas nós não somos inimigos, né? Não, não. Qual é a sua perspectiva, então, com esse segundo volume? Reverendo Arival, aproveitando um gancho do que o senhor disse, né, a questão do presbiteriano e a ação do Espírito Santo, isso é muito verdadeiro. Por quê? Nesse meu retorno à igreja presbiteriana, pessoas muito piedosas, né, me abordam ou me abordaram dizendo: eu fico muito triste porque, pessoa simples, você está numa igreja que não crê no Espírito Santo. Eu falo, de maneira alguma, muito pelo contrário. E eu falo muito sobre isso, Certo. sobre o ensino que a igreja presbiteriana apresenta sobre a pessoa do Espírito Santo. Isso eu já ensinava antes de vir para cá, né? O senhor falou de Calvino, o ensino de João Calvino sobre os dons. É um capítulo desse livro, João Calvino e o ensino sobre os dons. O senhor falou da chegada de um missionário no Brasil para o semear da Igreja Presbiteriana do Brasil. Há um capítulo também desse livro falando sobre o Simonton. E isso é muito forte para mim. Isso é de uma glória indizível, né? Então, é uma falácia que precisa ser corrigida. Bom, os prefácios, nós temos 4 prefaciantes, que para mim é de uma honra muito grande. O senhor prefacia o meu livro, ou seja, chancela o meu livro. O reverendo Augustus Nicodemos, reverendo Hernandes Dias Lopes e o reverendo Paulo Won. São 4 pastores presbiterianos que, para mim, representam muito. Por quê? E o senhor vai entender isso. Na época da pandemia, quando os cultos foram suspensos em todas as denominações, inclusive aonde eu estava, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros era uma pioneira no culto virtual, né? Eu, e a minha esposa sabe disso, eu maratonava o conteúdo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, eu maratonava as pregações do senhor, do reverendo Hernandes, reverendo Augustus Nicodemos, e isso me fez crescer muito. Fazendo este gancho com o que o senhor disse antes, então, o meu Porto Seguro 2, ele nasce, ele é produzido numa outra fase da minha vida. Mais né? maturidade. Senhor. Exatamente. Tanto que foi esse feedback que a editora me deu ontem. A diretora executiva ontem me disse assim: eu percebo que nasceu, é um livro mais leve, né? Sim. Ele tem textos menores, mas é um livro mais leve. Parece que ele ficou até mais bonito, a capa, né? E os textos. Talvez seja isso. O primeiro nasce na dor, na prensa das oliveiras, né? Quando eu tive um mal súbito no meio da produção do primeiro, a editora falou: você não quer deixar para depois? E eu disse: não, é um projeto de honra. Então ele nasce no na dor. O 2 não, ele nasce já numa fase mais madura, né? E eu enxergo isso. E eu tenho certeza que há irmãos piedosos da igreja anterior que me amam. Isso é verdade, porque hoje, vindo para cá, eu recebi uma ligação de um irmão da denominação anterior que mora num outro estado. Ele disse: eu comprei 20 livros do volume 2, mandei entregar na tua casa para você fazer as dedicatórias e depois você vai me mandar por Sedex. Isso não é amor? É amor. E ele me disse assim, e ele tem um cargo muito importante lá. Ele disse assim: o volume 1, falando do volume 1 porque o 2 ele não leu. Todos que exercem algum ofício na igreja precisam ler o volume 1, que fala de conceitos básicos da teologia bíblica.
Então, para mim, isso é maravilhoso, Sim. maravilhoso. Então, como eu disse ontem na editora, foi-me imposta essa obrigação, como Paulo dizia. E ai de mim se eu não anuncio o evangelho. Eu creio que, por mais que a gente seja hoje a geração da tela, o livro continua insubstituível. Sim, O livro ajuda a pensar, o livro ajuda a falar, sim, o livro é importante para moldar, sim, né? Para transformar. Sim. E quando você pega a palavra de Deus, aí que é a palavra eterna, Sim. né? Que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. sim, Eu acho que esse material devocional ele tem um papel muito importante, insubstituível, sim, né? Além de dar um roteiro, né? Além de dar uma rotina, né? Porque a pessoa, quando ele estabelece ali um tipo, isso. né? E uma sequência, né? Uma sequência muito importante. Como é que você vê a importância da leitura, Ricardo? Você que é o cara que lê muito, Sim. seu pai era livreiro, né? É. Qual o valor que você dá para o livro? Reverendo Arival, muitos sabem, né? Eu nasci numa livraria, né? Tanto que eu tenho um hiperfoco para esses itens, caneta, Sim. livro. Eu nasci numa livraria, era uma livraria, papelaria, e meu pai era um fotógrafo, era um artista. Certo. Era uma loja que pegava praticamente uma boa parte do quarteirão de um centro comercial da cidade onde nós morávamos. Meus pais, ambos professores, né, eruditos, cultos. Minha mãe era uma musicista. E então eu nasço nesse ambiente, entre livros e bíblias. Eu fui praticamente alfabetizado ali naquele ambiente antes de entrar na escola. Sim. Antes de chegar à pré-escola, eu já assinava o meu nome e sobrenome complicado, com 2 L's, Q-U-E, né? E então eu sempre fui muito influenciado à leitura. O meu pai, como um bom presbiteriano, ele sempre dizia sobre o estudo sistemático das escrituras, né? Certo. Muito embora essa expressão sistemático usado lá no interior pelo simples, o fulano de tal é sistemático, né? Não seja a correta empregabilidade do termo, eu aprendi esse termo com meu pai. Então, muito embora hoje a gente viva a fase do digital, eu preciso do livro. Eu trabalho no livro, escrevo, gosto do cheiro do livro, do papel, né? Então eu cresci nesse ambiente. E eu também falo muito disso sobre a graça comum. E eu faço essa diferenciação, que não é minha, é da teologia, graça comum e graça especial. A graça comum tem muito para nos ensinar, né? Quem trabalha com a internet sofre com os haters, né? Esses dias, por exemplo, coloquei lá um corte de uma entrevista de uma atriz. E um hater, alguns falaram, como que você pode colocar um corte, né, de uma pessoa que é anticristã? Não, veja, a graça comum tem muito para me ensinar. E no livro eu trago isso. Ou seja, Paulo, ele usava poetas pagãos, né? Quando ele prega em Atenas, ele usa alguns poetas pagãos para fazer o gancho cultural para aqueles ouvintes que ouviriam o evangelho. Quando ele prepara Tito, enviando Tito para Creta, ele usa também um poeta pagão, ou seja, ele usava a graça comum, os filósofos, para fazer teologia. E eu faço muito isso nesse livro, usando graça comum, autores, por exemplo, poetas brasileiros como Castro Alves, Olavo Bilac, para fazer teologia. Então isso é enriquecedor, você sair da bolha, né? E fazer teologia ou falar da Escritura usando
tudo que a gente tem de cultura. Obviamente, a gente faz uma seleção, não é tudo que a gente usa para a nossa vida espiritual, porque a nossa fonte primária, máxima, a nossa guia de fé e prática é a Escritura. Tá bom. É isso aí, gente boa. Nós estamos aqui chegando ao final do nosso Arivalcast de hoje, do episódio. Eu espero que você esteja gostando, que você assista, compartilhe, né? E eu queria agradecer aqui o querido Ricardo, e queria que ele desse aqui a palavra final, né? Reverendo Arival, eu falei agora, né, sobre essa intertextualidade, ou seja, a gente faz teologia, mas trazendo outros elementos, por exemplo, da sociologia, da filosofia. E existe um devocional desse volume 2 que eu falo justamente sobre uma tensão, o dualismo entre a carne e o espírito, que não é novo, né? Paulo trabalhou muito isso em Romanos. E quando eu falo de dualismo, é justamente esse desgaste da carne. Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal muitas vezes me toma de surpresa. Gálatas 5,17 fala disso. E em um dos dias deste devocional eu falo sobre o dualismo entre a carne e o espírito. Mas para começar a falar disso, eu cito então um poeta da língua portuguesa chamado Olavo Bilac. Olavo Bilac tem uma poesia chamada justamente Dualismo. Ele diz assim, rapidinho, e no perpétuo ideal que te devora, residem juntamente no teu peito um demônio que ruge e um Deus que chora. Falando deste dualismo, e a gente reinterpreta este dualismo nesta luta da carne contra o espírito. Aquele que é melhor alimentado é o que vai te dominar, quer a carne, quer o espírito. Então, os que me ouvem, os que nos ouvem, que o espírito cresça em ti e que o Espírito de Jesus, ele cresça cada dia mais na tua vida devocional e na tua vida relacional com Deus. Desde o Éden, o nosso Deus, ele buscou se relacionar com o homem. Então eu creio que nós vivemos esta fase de retorno às Escrituras, obviamente, porque não existe avivamento sem retorno às Escrituras, não é? Todos os movimentos, e se existir um movimento hoje que receba o nome de avivamento e ele não propõe o retorno às Escrituras, não é um avivamento. Mas eu acredito que este retorno da vida devocional pelo Espírito de Deus está levantando uma geração nova, fervorosa, comprometida com o reino dos céus. Tá bom, meu querido, quero agradecer a sua presença aqui conosco, agradecer a sua amizade, seu carinho, e que Deus use, né, esse novo devocional. Se você quiser adquirir, a Ezion estará vendendo, né? Você vai encontrar no site da Ezion, no site da Geográfica Editora, e nas melhores livrarias, né? Você vai encontrar esse material, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?